Olá pessoal, de uma maneira bem especial gostaria de me dirigir a você nesse dia, saudando você na graça e na paz do nosso bom Senhor Jesus Cristo. E a palavra que eu gostaria de compartilhar para este momento de reflexão, nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Um versículo até bem conhecido que diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu tenho dois filhos, um de 6 anos e um de 3 anos. E o mais velho já sabe andar de bicicleta. O mais novo está aprendendo. E quando ele tinha 2 anos, ele ganhou daquelas bicicletas modelo Balance, que é uma bicicleta que não tem pedal, que ela serve para a criança aprender a se equilibrar. E foi muito útil nos primeiros meses, porque ele aprendeu e passou a ter um bom equilíbrio. Mas com o passar do tempo, eu percebi que aquela bicicleta estava prejudicando meu filho. E nesse momento, agora com 3 anos, ele está aprendendo a pedalar. E ele não consegue pedalar porque ele tinha o costume de andar sem pedalar, só se empurrando, se impulsionando com os pés. Então agora, muitas vezes, eu e os meus 2 filhos saímos para brincar e os dois vão de bicicleta. E eu tenho tentado ensinar o meu filho mais novo a pedalar. Mas o que acontece? Eu explico e digo, faço os movimentos, mostrando para ele que ele deve empurrar um pé e depois outro pé, e assim conseguir pedalar. E ele não está conseguindo, e à medida que eu vou tentando ensinar, aos poucos ele começa a conseguir pedalar, só que ele dá uma pedalada, e em vez de dar a segunda pedalada, ele volta. E agora ele começa a criar um hábito diferente de pedalar. Ele vai com um pé e volta, vai com um pé e volta. E à medida que o tempo vai passando e eu tento ensinar e ele não consegue, o que acontece? Eu vou me esquentando e vou ficando irritado com ele. E ontem aconteceu uma cena curiosa, porque à medida que ele tentava e eu ensinava e ele não conseguia, eu fui me esquentando, fui me irritando, e até o ponto onde eu percebi que na verdade não é que ele não estava conseguindo fazer, mas ele estava começando a ficar com medo da minha irritação com ele. E por mais que ele quisesse fazer certo, e ele já sabia de como fazer certo, mas por causa da pressão que eu até colocava nele, ele não conseguia. Aquilo que ele queria fazer, ele não estava conseguindo fazer. E o jeito errado de pedalar, pedalando para trás, ele fazia. Aconteceu que eu me retirei um pouco, fiquei observando ele andar daquele jeito, e nisso o meu filho mais velho interferiu. E o que o meu filho mais velho fez? Ele percebeu a minha irritação e ele disse: calma, pai. E aí ele foi e mostrou para o meu filho mais novo como pedalar, um pé, outro pé, um pé, outro pé. E aconteceu que o meu filho mais novo também se acalmou e eu agora num segundo momento tentei ajudar ele de novo. E quando eu tentei ajudar ele de novo, incrivelmente ele conseguiu aos poucos dar algumas pedaladas uma depois da outra. E quando ele menos percebeu, ele já estava conseguindo pedalar de uma forma normal. Essa pequena experiência me fez lembrar desse texto. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Na verdade, assim é a nossa vida diante de Deus. Nós muitas vezes, diante de Deus, por causa do pecado que é em nosso coração, nós estamos afastados de Deus. E mesmo que a gente tente fazer alguma coisa para viver conforme a vontade de Deus, nós não conseguimos. E na contraparte nós temos sim um Deus que é irado conosco, irado por causa do pecado. Não porque ele tem prazer em ficar irado conosco, mas a ira por causa do pecado faz com que nós não consigamos viver conforme a vontade dele e Deus não se alegra com isso, ele fica irado com isso. E por mais que nós tentamos, nós não conseguimos. O que aconteceu na história? Deus enviou o seu filho, o seu primogênito, a esse mundo, de maneira que ele interferiu na nossa situação, de forma com que agora o Jesus veio a esse mundo exatamente para aplacar a ira do Pai em relação aos seus filhos. De maneira que se nós agora ouvirmos Jesus e aceitarmos o presente que ele tem para nós, nós temos agora um Pai que se acalma, que a ira passa e ele passa a nos ajudar agora a partir do seu amor. Foi mais ou menos o que aconteceu lá em casa. Depois de eu me acalmar e o meu filho ter feito aquele momento de intervenção e dito: calma, pai, é assim que eu vou ensinar o meu irmão a pedalar.
Depois daquele momento, eu me acalmei, eu ajudei e todo mundo ficou feliz com o resultado daquela situação. Assim é conosco, né? Jesus veio a esse mundo para aplacar a ira de Deus. Obviamente, Jesus fez muito mais do que aplacar a ira de Deus, porque ele entregou a própria vida dele na cruz. Ele recebeu a ira dele sobre si, de maneira que o preço dos pecados, a dívida que o pecado nos causou diante de Deus, ela foi paga pelo Filho de Deus. Para concluir a história, lá no final da nossa experiência, lá em casa, depois que o meu filho mais novo conseguiu dar algumas pedaladas, ele olhou para mim e ele disse: "Pai, eu consegui, eu consegui." Assim é na nossa vida também, e ainda o versículo que eu compartilho para finalizar esse momento, do mesmo capítulo 7, o versículo 25 diz assim: "Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor." Que bom que nós temos um Senhor que veio a este mundo interferir na história de maneira que nós temos a possibilidade, sim, de conhecer não apenas a face irada de Deus, mas a face de um Pai de amor que nos acolhe em seus braços e que tem prazer em nos ensinar, que tem prazer em caminhar conosco, que tem prazer em nos disciplinar, porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. E graças que neste Senhor Jesus nós também podemos chegar lá no final e dizer: "Pai, eu consegui." Desejo que Deus te abençoe e que, se você tem vivido um momento assim onde também você pensa: "Puxa, eu tento viver com o Senhor, mas aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço." Eu quero animá-lo a permanecer, a buscar Jesus e a saber que por meio de Jesus, sim, por meio de Jesus, a nossa situação diante do Pai é resolvida. E nós podemos dizer: "Sim, Pai, eu consegui." Que Deus te abençoe.